8 de outubro do ano 2017, vamos nesta noite dominical fazer análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Falo concretamente do assassinato do edil de Nampula, o senhor Mahmoud Amurani. Iremos também olhar para o caso dos homens armados que atacaram esta semana Mocimboa da Praia. Iremos também olhar para o 11º Congresso do Partido Frelimo, que terminou na madrugada da última segunda-feira. E para tal, conto com a presença dos panelistas residentes. Falo concretamente do Sr. António Muxanga, está também presente o Sr. Renato. Contamos ainda com a presença do Sr. Jacob Sibindi, também da Sra. Cita Sigal. Antes de entrarmos no primeiro tema desta noite, permitam-me saudar os colegas e saber como é que estão, começando mesmo por si esta. Boa noite, como é que foi a semana de trabalho? Boa noite, Macam. Cumprimento também os nossos telespectadores e os meus colegas aqui do painel. A minha semana foi calma, tranquila e já trabalhar para a semana que inicia. Obrigado a essa, Sr. Renato. Boa noite, como é que está e a semana como é que foi? Boa noite, saúde a telespectadores e a todos os colegas do painel. Bom, a dizer que a nossa semana não foi das melhores, tendo em conta os últimos acontecimentos. A família MDM está de luto e isso afeta a vida de cada um de nós, membros. Obrigado, Sr. Renato. Sr. Jacob Sibindi, boa noite, como é que está e a semana como é que foi? Boa noite a todos os telespectadores, ao Macam, aos pares daqui da painel e a saúde a todos também com Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, desejando a todos saudações construtivas e extensivas a todos os telespectadores dentro e fora do país, Brasil e todos que têm acompanhado esse programa de reporta grandes acontecimentos que o nosso jovem Macamo tem trazido para o público. Obrigado. Obrigado, Sr. Jacob Sibindi. Sr. António Muxanga, boa noite. Como é que foi a semana laboral? Muito obrigado. Primeiro queria agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e apresentar os sentidos pésames às famílias Macamo, a família da Presidente da Assembleia da República, pelo desaparecimento físico do seu irmão, ao nosso colega Rongwani pelo desaparecimento do seu pai e à família Amurani pelo assassinato do seu ente filho, o Sr. Mahmoud. Obrigado, então, Sr. António Muxanga. Vamos então olhar para o primeiro tema desta noite, que é o assassinato do edil de Nampula, o Sr. Mahmoud Amurani, que no passado dia 4 de outubro, quarta-feira, foi assassinado num dia em que o país celebrava mais um aniversário da assinatura do Acordo Geral de Paz. O mundo e o país em particular ficou chocado com este assassinato e é preciso lembrar que Mahmoud Amurani era tido por alguns estratos sociais e algumas pessoas no nosso país como um dos edis exemplares, olhando para aquilo que eram os seus feitos. Queria primeiro convidar o Sr. Renato. Sr. Renato, este assassinato acontece numa altura em que a relação entre o Movimento Democrático de Moçambique e o Sr. Mahmoud Amurani não era das melhores, olhando para todos os acontecimentos que todos nós sabemos. Queria primeiro ouvir de si como é que olha primeiro para este assassinato, as circunstâncias em que tudo aconteceu e versus esta relação que não era das mais saudáveis entre o Movimento Democrático de Moçambique e também o Sr. Amurani. Haveria alguma relação? Bom, esta é uma pergunta que fica no ar e eu quero acreditar que muito provavelmente o mentor deste crime deve ter desenhado o cenário também nesses moldes. Há uma situação em que o colega Amurani está numa situação, de certa forma, turbulenta com o seu partido e provavelmente havia esta análise de que, ao engendrar este crime, neste momento, toda a opinião pública, naturalmente, teria como ponto de partida esta percepção generalizada. É preciso ter em conta que houve alguns atos até preparatórios, na minha opinião, para sustentar esta linha de pensamento. Se tiverem se lembrado, surgiu uma conversa a nível da cidade de Nampula, que dava em conta que houve alguns membros simpatizantes do MDM a nível da Assembleia Municipal que tentaram retirar o edil do seu gabinete de trabalho à força, mas uma situação que posteriormente foi desmentida. Me pareceu que havia um cenário de preparar alguma coisa cujo objetivo final fosse exatamente
colocar esta conversa hoje, uma vez assassinado nosso colega. Mas a preparação de alguma coisa, como diz, terá sido preparado pelos supostos assassinos, ou pelos assassinos, ou pelo senhor Mahmoud Amorano, porque sabe-se que a relação tímida que existia entre o Movimento Democrático de Moçambique começou mesmo a partir do momento que o Mahmoud Amorano fez algumas denúncias que davam conta de que alguns membros do MDM, ou seja, era pressionado para ter que agir de uma certa forma e que ele não concordava com tudo isso. Ou seja, muitos dos membros do Movimento Democrático de Moçambique, segundo aquilo que dizia o Mahmoud Amorano, é que queriam que ele cedesse na dilapidação do dinheiro público e ele não queria. Quem é essa pessoa que teria preparado esse cenário que descreve neste momento? Bom, é difícil hoje aqui indicar quem é essa pessoa, porque, na verdade, a polícia deve trabalhar. O Movimento Democrático de Moçambique já veio ao público solicitar que a polícia faça o seu trabalho com muita seriedade, que não seja mais um caso esquecido. Inclusive, há uma delegação ao mais alto nível do Movimento Democrático, neste momento já está na cidade de Nampula. Ainda mantiveram um encontro com portanto, a polícia a nível da província para oferecer qualquer tipo de colaboração no que for necessário, porque há todo interesse que se esclareça este crime, porque desde a primeira hora de fato circulam várias especulações a nível das redes sociais, algumas tendo em conta, portanto, dando conta que poderá ter motivações políticas, outras especulações nem por isso. Portanto, nós não queríamos tomar a dianteira neste momento, encontrar culpados ou possíveis culpados. O que nós podemos neste momento dizer que a família do MDM está triste com a situação e está esperançada que a polícia desta vez consiga ir ao fundo. Sobre o envolvimento da polícia é um assunto que vamos tocar daqui a alguns segundos, mas queria perceber um pouco mais em relação ao partido MDM em particular versus a relação, porque é um fato, Mahmoud Amorano já vinha se queixando de algumas ameaças que eram supostamente protagonizadas pelos membros do Movimento Democrático de Moçambique. Assistimos publicamente em dias festivos, se não estou errado, acho que foi no dia da cidade de Nampula, em que membros do Movimento Democrático de Moçambique soltaram palavrões, se permitem usar esse termo todo. Como é que olha, então, para esse cenário todo, esses momentos todos que antecederam a morte do senhor Amorano? Fala-se na gíria mesmo moçambicana que numa família onde sempre há turbulência, há desentendimentos, facilmente o feiticeiro penetra. E eu penso que é visível, é inevitável afirmar que houve este problema de relacionamento entre o Edil e o seu partido a nível da cidade de Nampula. Mas eu não gostaria de ir ao fundo desta questão, porque o que aconteceu, todos nós vivemos, já passa muito tempo, e podem ter certeza que não seria inteligente do lado do MDM, neste momento, resolver o seu diferendo com o Edil usando esta via. Primeiro porque, naturalmente, como está sendo agora, a primeira desconfiança rondaria em termos disto. Segundo porque o MDM não tem o histórico de violência. Isto tem que ficar muito bem claro. Não há nenhum histórico de violência. Eu não estou a ver aqui qualquer tipo de possibilidade de resolver-se um problema ligado ao diferendo entre o presidente do Conselho Municipal e o Movimento Democrático. Mesmo só para finalizar consigo, como é que olha então as circunstâncias em que tudo isto aconteceu? Bom, sabe-se que o Edil de Nampula tinha os seus ADCs, tinha a sua segurança, mas a verdade é que tudo aconteceu de uma forma que ninguém esperava. As pessoas que deviam o proteger não estavam por perto. Como é que analisa para tudo isso? Eu penso que esta é uma matéria para investigação. De facto, nós tomamos conhecimento que ele foi assassinado na sua residência, na companhia de alguns, ele estava na companhia de alguns vereadores.
Até hoje eu não tenho, pelo menos não disponho da informação de como o assassino chegou à residência, quais são os mecanismos usados, sei que foi baleamento. Entretanto, é complicado neste momento analisar os contornos, porque eu penso que é matéria de investigação e aí vai ser trabalhado com as entidades Obrigado, competentes. então, senhor Renato Somchanga. Como é que vê, ou como é que olha então para este assassinato do senhor Amurano, a forma como tudo foi orquestrado, o plano todo, a forma como tudo isto aconteceu? E volto a questionar ainda se teria alguma relação política, a forma como se posicionava publicamente o senhor Amurani. Temos também a relação que ele tinha com o seu partido, o Movimento Democrático de Moçambique, e é preciso lembrar também que esse mesmo partido que fez eleger a figura dele, e em algum momento o próprio Movimento Democrático de Moçambique acabou chamando o senhor Amurano de uma figura ingrata, olhando para a relação que existia antes, por ser o MDM que o conduziu até chegar naquele lugar. Bom, é deplorável e efetivamente isto tira qualquer pessoa de qualquer posicionamento, de qualquer maneira de ser honesta. Mas o que eu lamento é o MDM aparecer hoje, arrear bandeiras, apresentar sentidos pésames. O Geraldo Carvalho já apareceu publicamente a chamar o Amurani de traidor. Como é que quando alguém morre traidor, depois já é levado a herói? Não acha-se, colega do MDM, que vocês estão a tentar pôr areia no olho do povo e nós não podemos aceitar isso? Quando os membros do MDM invadiram o escritório de Amurani na passada quinta-feira, onde o Amurani foi escoltado pela Polícia de Intervenção Rápida, a Comissão Política do MDM estava onde? Quando o Amurani foi vilipendiado em pleno dia da cidade, onde quem é o anfitrião das hormonas é o presidente do município, o vosso delegado da cidade e o delegado provincial invadiram o recinto, começaram a fazer barulho, a tentar expulsar o Amurani. A comissão política do MDM estava onde? Quer dizer, então essa comissão política aparece hoje. Quer dizer, essa comissão política aparece hoje a exibir lágrimas de crocodilo. Ora, todas as pessoas que viveram em locais onde há rios sabem que o crocodilo, depois de devorar as suas vítimas, chora. Mas esse choro é de alegria. Acha que seria uma perseguição política? Ou teria alguma relação, esta morte teria alguma relação direta entre a saúde, do ponto de vista de relação entre o MDM e a figura da senhora Amurano? Seja como for, eu ontem assisti um debate onde alguém, muito idônea, tem alguém em Nampula que foi ter com a família Amurani e a família Amurani explicou tudo o que estava acontecendo. Portanto, o primeiro suspeito é o partido MDM na pessoa do presidente da Assembleia Municipal. O que eu queria apelar agora, para que Nampula não se transforme em Guiné-Bissau, enquanto a suspeita continuar, o presidente da Assembleia Municipal não pode tomar posse. Como é que acha que a polícia deveria reagir, tendo em conta essa informação toda que está aí a circular? Sabe-se que é preciso que se faça alguma investigação para apurar a veracidade de toda essa informação que é passada publicamente? A polícia tem que usar todas as pistas. Tendo em conta que todas as pistas são válidas, porque já é público que o presidente da Assembleia Municipal de Nampula é o suspeito número 1. Trocou palavras a prometer a morte ao Mohamed Amurani. Para que os familiares de Amurani também não vão matar a ele, ele não pode tomar posse, não pode substituir Amurani. Temos que encontrar outra solução. Só dessa maneira é que as coisas vão poder correr bem. Porque nós já estamos cansados de assistir banhos de sangue aqui. Na Guiné-Bissau, o Nino Vieira passava a vida a matar pessoas. Matou muitos generais das Forças Armadas, até que ele também terminou acatanado. Nós não gostaríamos de voltar a ver pessoas, porque isto põe em causa a imagem do país, põe em causa a integridade do território, põe em causa o trabalho da própria polícia. Mesmo só para finalizar com o Sexo Mchanga, a forma como tudo isto aconteceu, Mohamed Amurani é uma figura que, olhando para aquilo que é o seu estatuto, anda com a sua segurança, tem o seu GDC, etc. E no dia em que tudo isto aconteceu, a verdade é que não estava com essas pessoas que deviam o proteger. Normalmente, quando estas coisas querem acontecer, aquelas pessoas devem estar próximas, não estão. O presidente Samora, quando mora, não tinha o ministro da Defesa, não tinha o chefe de Estado-Maior-General, não tinha o ministro da Segurança, não tinha o ministro do Interior, só tinha diretores nacionais. E os ministros de pastas não muito relevantes,
quando ele vai atender questões de defesa e segurança. É uma questão que a polícia terá que explicar. Mas, para mim, o MDM, nas pessoas que estão em Nampula, não todo o MDM, é suspeito por causa das desavenças que andavam entre eles. A comissão política do MDM é condenada porque quando o barulho começou, não vimos a comissão política chamar a atenção. Pelo contrário, a comissão política encorajava os tais que perseguiam o Mahmoud Amran. Portanto, não é hoje. Se fosse na minha casa, aqueles senhores não entrariam. Porque são suspeitos. Agora, Sr. Muchanga, em 30 segundos só, são vários casos que até hoje não temos nenhuma explicação por parte da Polícia da República de Moçambique, e o grande apelo que é feito é que a polícia faça o seu trabalho no sentido de nos dar uma resposta o mais urgente possível sobre este caso. Sabemos também que existem muitos casos que estão pendentes, que até hoje não têm resposta. O que é que pode-se esperar, então, em termos de atuação por parte da nossa polícia? Cada caso é um caso. Caso Amran é caso Amran. Então, eu quero dar voto de confiança à polícia para procurar fazer o melhor para esclarecer este assunto. Obrigado, então, Sr. Muchanga. Senhor Jacob Sebinde, como é que vê, então, este assassinato, a circunstância como o mesmo aconteceu? O Sr. Muchanga diz que um dos principais suspeitos é a figura do presidente da Assembleia Municipal versus MDM, não no seu todo o partido, mas sim algumas pessoas que estão na província de Nampula. Qual é a sua opinião? Bem, não é muito prático a gente analisar um caso onde envolve sangue, porque, pronto, morreu pessoa e a morte não é algo que previne, que nós devemos analisar com toda a exatidão, mas é muito preocupante. Eu recuava mais para trás em relação às duas intervenções e simplesmente dizer o seguinte, que problemas entre a Moran e o partido MDM são antigos. E a questão é, por que, entanto, aparece neste momento em que os moçambicanos, na sua generalidade, acreditam que a paz que está à procura, já temos uma pista séria, porque nós vimos no dia 6 de agosto o Presidente da República a conseguir um frente a frente com o seu par, o interlocutor da paz. Por uma questão de gestão de tempo, gostaria que falassem de forma muito específica este assunto. Sim, mas é isso. Quer dizer, não vou repetir o que falou Muchanga, não vou repetir o que falou. Deixa que eu vá com essa para, para poder também dar um outro ingrediente, não é? Ok. Yeah. Então, se alcançamos a paz, a morte da Moran, meu caro, é ameaça à paz. Está a pôr em causa o trabalho do Nussi, o trabalho do Djacama. É uma prova de que vocês não têm a paz está conosco. Nós podemos vos fazer o que a gente quiser. Essa é a minha maneira de analisar. Se as duas principais lideranças estão preocupadas em nos trazer a paz efetiva no país, quem estaria com interesse de desorganizar tudo que está a ser organizado neste momento? Olha, de uma ou de outra maneira, a guerra é uma fonte de riqueza para uns. E nós vimos que, se esta guerra não foi mais além, é de que o presidente Nussi não estava interessado de alimentar a guerra, e o líder Ramo também não quis mostrar a sua pujança de melhor general para embanhar esse país com sangue. E procuraram sempre reter os ânimos e, no fim ao cabo, os que gostavam da guerra concluíram que a guerra não é a solução e deram o poder àqueles que têm na base da Constituição da República e da democracia, estão a dialogar, já temos a paz. Então, eu penso que os que não gostam da paz são os autores que estão detrás da morte do Amoran. Por quê? Tudo isso deixou-se na altura em que os moçambicanos são bafejados com um discurso de muita credibilidade no Congresso da Frelimo. O Congresso mandatou, carimbou que o presidente de Moçambique, no entanto, como presidente da Frelimo, deve ser apoiado para continuar a consolidar a paz. Então, logo que termina este Congresso,
os casos que já estavam no arquivo morto, o caso do Amurano, caso do Mocinho da Praia, já aparecem para atrapalhar uma conquista que todos nós encontramos. Então, é nessa maneira que posso analisar. De forma mais específica, quem que seriam essas pessoas? Olha, desde há muito, essa guerra, pergunta-se, morreram muita gente, mas quem foi promotor? Então, é essa situação concretamente, mas soubemos contornar isso e fomos procurar privilegiar que só o diálogo, só os dois que estão a trazer a paz, talvez dispensasse a gente procurar feiticeiro, porque a morte parou de acontecer. Mas eu penso que a morte do Amurano e com acontecimentos do norte do país é o desafio à conquista, o desafio à consciência dos moçambicanos, ao civismo que os moçambicanos precisam de conquistar, de nós convivemos em paz. Então, oportunistas sempre onde aparecer para manchar um trabalho feito em nome de uma nação que, de uma ou outra maneira, não há razão de quem é que está de trás disto. Mas, como a polícia, o trabalho dele é de responder a sua pergunta. E eu deixo essa pergunta para a polícia. Ok, obrigado, Sr. Jacobi. Não vamos fugir à regra. Qual é a sua opinião? A forma como este acontecimento ocorreu, as circunstâncias todas, olhando para a relação Amurano e o movimento democrático de Moçambique, tudo aquilo que nós já assistimos, que não interessa tanto voltar a repetir aqui. Bom, Macamo, primeiro gostava de endereçar a minha solidariedade à família, portanto, do Idil Mahmoud Amurano, à família MDM, representada aqui pelo Renato, mas de forma muito especial à ministra Adelaide Amurano. Ela é irmã, portanto, do Mahmoud Amurano, e isto faz-nos pensar que esta forma de ser, em que irmãos são assassinados, precisa de encontrar um ponto final. Neste mesmo painel, diversas vezes discutimos aqui o quão era importante encontrar-se outras formas para resolver possíveis diferendos que passassem longe, portanto, do troar das armas. Portanto, que as pessoas não deviam ser caladas por força de tiros, não é? Mas, infelizmente, em pleno Dia da Paz, portanto, 4 de outubro, nós acordamos e presenciamos este ato macabro. Portanto, por este motivo, eu queria endereçar de forma muito particular a minha solidariedade à família, esposa, filhos, que sem talvez acreditarem que tudo o que vinha acontecendo, porque a tensão efetiva entre o Idil e o MDM existia e não era nada, portanto, era público. Várias vezes houve momentos de crispação entre o MDM e o Idil. Semana passada houve notícias que circularam que indicavam, portanto, alguma confrontação direta, portanto, podemos assim dizer, entre o Idil e alguns elementos, portanto, do MDM em Nampula, mas eu pessoalmente não acreditei que o desfecho pudesse ser este. Infelizmente, se calhar faltou-nos aqui, como moçambicanos, olhar e com muita perspicácia poder antever. Se calhar acreditamos que os ventos do diálogo que o Presidente da República e o líder da RENAMO têm estado a mostrar sejam escola viva para muitos de nós. Como digo e repito, infelizmente o desfecho foi este. O que é que se pode esperar a partir daqui? Primeiro, que as autoridades trabalhem e muito em breve tragam respostas, porque este caso não difere de alguns outros, onde estava num gabinete, por exemplo, sozinho. Constam notícias que nos chegam é que o Idil primeiro dispensou o seu ADC, porque ele tinha proteção, tinha segurança do Estado, mas ele dispensou o ADC, mas estava na companhia, portanto, de duas pessoas que são claramente identificadas, elas existem, então podem dizer o que é que aconteceu. Notícias que nos chegam também indicam que o Idil foi assassinado na sua casa. Portanto, é uma zona pública. Quero eu acreditar, e fazendo fé nas declarações também do porta-voz da polícia, que há pessoas que presenciaram e estão a colaborar com a polícia. Portanto, quero eu acreditar que há toda a condição para que a breve trecho... o caso seja exatamente, os nampulenses... O Mchanga entende que um dos principais suspeitos desse caso seria
o presidente da Assembleia Municipal, tendo em conta os vários acontecimentos que antecederam a morte do Amoran e as promessas feitas pelo presidente da Assembleia Municipal, e com este acontecimento parece haver uma luz verde para que siga ou segure os destinos da autarquia. Como é que olha então para a opinião do Sr. Muxanga, tendo em conta também os vários acontecimentos que foram assistidos por todos nós? Bom, Macam, eu posso dizer-te, eu pertenço a uma igreja que por acaso admite a profecia. Não é nada, não é heresia, ela acontece. Mas não fazemos adivinhas, não é? Não sou muito adepta dos nhamussores, então o que eu não tenho, também não sou dotada de técnicas de investigação para poder apurar o que é que efetivamente aconteceu. Como disse, os diferendos entre o MDM, ou entre Mahmoud Amoran e a sua formação política eram claros, eram evidentes, já não aconteciam no recato do partido, eram públicos. Mas daí para com propriedade e sem matéria palpável começar a apontar nomes a possíveis figuras, pode até, se estivermos certos, pôr estas pessoas de sobreaviso, podem tomar medidas para, não é, eventualmente tirá-los do caminho da investigação. Então, o que eu recomendo neste momento a todos nós deste lado seria alguma serenidade, primeiro. Segundo, respeitar a memória do Mahmoud Amoran e a sua família, que neste momento não precisam de alento de todos os moçambicanos, dos nampulenses, dos seus, portanto, companheiros. O MDM tinha Mahmoud Amoran, portanto, o seu membro. Até a hora em que ele encontrou a morte, ainda era membro do MDM. Então, eu quero acreditar que faz todo o sentido que o MDM se junte à família de Mahmoud Amoran e juntos possam chorar, portanto, o seu filho. Ok, obrigado. Esta vamos... Peço 2 segundos, sim, somos já. Partidos organizados, quando um membro chama um membro da comissão política de traidor, há processo disciplinar. Pelo menos eu sei que a ESTA não pode fazer isso. Chamar um membro da comissão política de traidor em comícios populares, ir sabotar um comício dirigido por um edil que é membro da comissão política, a chamá-lo de traidor e a pedir para que ele seja expulso. Na Frelimo você não pode fazer isso. Então, se o MDM é um partido organizado, por que não agiu? Porque não agiu é suspeita. Eu não estou a dizer que ele é que matou. Estou a dizer que é uma das pistas. E quem disse isso é uma pessoa muito idônea, até grande apoiadora do MDM. Que este senhor não pode ser deixado de tomar posse enquanto não houver esclarecimento. Agora, se aparecer efetivamente uma pessoa que se prova que esse é que matou, dizer as motivações, onde ele não está, ele tem caminho aberto. Porque senão todos os presidentes dos municípios vão ser mortos pelos presidentes das Assembleias Municipais. Ok, obrigado. Esta sim, peço poucos segundos. Eu concordo que partidos organizados tenham uma outra forma de ser e de estar, mas não concordo que estes desvios possam levar-nos de forma muito leviana a apontarmos o dedo. Eu já ouvi Muxanga a chamar nomes a muita gente. Não quero eu acreditar que este fosse motivo bastante para irem lixá-lo, para irem incendiar a sua casa, porque chamou. E por outro lado, não sei o que é que seria se cada vez que Muxanga, neste mesmo espaço, vilipendia figuras e eventualmente estas pessoas fossem apedrejadas, se não quisermos estender para mortas, portanto o Muxanga fosse tratado como um grande criminoso. Portanto, são estes pequenos atos, deixe-me só terminar, são estes pequenos atos que podem levar-nos a que transformemos aquilo que o Muxanga está aqui a condenar. Portanto, é uma pequena Somália. Se todos nós usarmos aquilo que nós temos e transformarmos em ódio, a serenidade é importante neste momento, até para permitir que tenhamos resultados muito concretos. Mahmoud Amoran tem família. Okay, há pessoas que estão magoadas com esta morte. 10 segundos mesmo. É o seguinte, acho que a posição de Muxanga não é uma questão de reprovar a ESTA, é uma questão de uma advertência moral. Ok. Talvez é importante lamentar aqui que me parece com muita clareza que o colega Muxanga está a tentar
exprimir o seu ódio pelo partido e usando uma situação concreta de dor e morte. Eu penso que é muito errado. Não, é muito errado. O ódio que tem pelo MDM, o ódio pelo MDM não pode fazer com que use a morte de um quadro do MDM. Não fui ao comício de Nampula para chamar a Mourane de traidor. Quem tem ódio é quem chamou a Mourane de traidor. Mas o senhor está aqui a manifestar o seu ódio pelo partido do MDM. E isso é inevitável. O senhor tem estado a fazer de forma recorrente. Isto é grave. O seu estatuto não lhe permite. Não pode chamar alguém de traidor depois de arrear a bandeira quando a pessoa morre. Mas o senhor não pode promover o ódio. Isso não é de Portanto, político. é lamentável que o senhor esteja aqui a promover o ódio. Alguém não pode chamar de traidor. Eu penso você que no perde a mínimo, vida, arreia a bandeira o senhor Muxanga tem que respeitar a memória do senhor. Regras de convivência, colegas. Desde quando o traidor vira. Portanto, a palavra está É por comigo. causa disso que eu digo. Colegas, Então, eu Nós penso não queremos que transformar isto na Guiné-Bissau. no mínimo tem que respeitar a memória. pessoal, voltamos daqui a alguns. Não sai daí e até já. Ninguém está a ofuscar. Lembras-te quando a tecnologia parecia algo de outro planeta? Tenho topo tudo em O mundo mudou e os aparelhos ficaram mais smart. novo. Isto é real, é meu mundo. Os fios começaram a desaparecer. Cada segundo, isto sim. As soluções ficaram mais rápidas. Tudo bom para mim. O futuro está a chegar. Seguimos ligados sem parar. Tudo isto já foi coisa do futuro. Assim como viagens espaciais. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? O futuro é tudo bom. A minha vida é bastante intensa e ativa. Começa cedo, logo às primeiras horas do dia, porque valorizo o tempo, aprecio a rapidez e a eficiência da minha gestora. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Bim Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Bim. Aqui consigo. Alusivo aos 10 anos da revista Capital, a Moz Media, em parceria com a CTA, organiza a conferência Mozambique Doing Business in Time of Recession, a ter lugar no Salão Nobre do Hotel Polana Serena, no dia 10 de outubro de 2017. Os temas selecionados para a conferência: o papel dos acordos de parcerias na economia moçambicana, como impulsionar a economia moçambicana após recessão, melhores práticas na gestão dos recursos naturais, acelerar o desenvolvimento de infraestrutura para óleo e gás, o papel das políticas de conteúdo local, o papel da mulher na economia moçambicana, como fazer do turismo um agente impulsionador da economia moçambicana. Para mais informações, contacte pelos seguintes números: Fica bem gostoso, a família vai adorar. Ao jantar e ao almoço, Royal Aroma não pode faltar. Grão longo, aroma de jasmim. Grão longo, aroma de jasmim. Arroz Royal tem. O novo Royal Aroma anima só de sentir o seu cheirinho. Royal Aroma, irresistível. Quando eu era mais nova, estava na escola, comecei a namorar. Já neste tempo, tinha muitos sonhos e projetos de vida, até que a minha vida mudou. Nós escolhemos quando e quantos filhos ter. E hoje a nossa vida é melhor. Escolhe a tua história.
Exerce o teu direito. Faz o planeamento familiar. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. A família cresceu, mas a qualidade tradicional permanece sempre. Com o novo membro da família, Jasmine Premium. Forte fragrância, coza sempre bem. Arroz Feliz Família. É muito bom. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos agora olhar para os ataques que foram protagonizados por homens desconhecidos em Mocimboa da Praia. Estamos a falar de ataques que resultaram em algumas mortes e também algumas detenções. Quero convidar primeiro o senhor Jacob Sibiso. Jacob, como é que vê então este cenário? Estaríamos em cedo ou pode-se assumir que estamos a assistir uma espécie de nascimento de algumas células terroristas com esse acontecimento todo? Eu penso que é mais uma encomenda das pessoas que não gostam da paz, não gostam de ver a obra da paz. Okay. E as pessoas, concretamente, dou aqui um exemplo muito simples. Quando um casal, uma família pretende deixar a cidade, passar o fim de semana em outro lugar, e atrás, entanto, há assalto. Então significa que os assaltantes estavam informados que não está ninguém em casa. Entanto, nós, neste momento, na altura que estamos a selar de uma vez para sempre os conflitos e acabar com os motivos que levam os moçambicanos, portanto, a lutar-se entre eles, e estamos, neste momento, preparados, confiantes de que o investimento de Palma pode vir ajudar a alavancar o orçamento do Estado nos próximos anos, e, portanto, 2023 em diante. E, entanto, já aparecem, depois do Congresso, decisões muito bem tomadas, e o país foi bem orientado, e todos nós estamos também a ver a moral tão alta do líder da Renamo, que está confiante de que desta vez as coisas vão andar como deve ser. E, entanto, aparece alguém a ensaiar atos de vandalismo, que eu não chamaria de terrorismo. Terroristas são aquelas pessoas que, por exemplo, desde que eles fizeram esse dia 4, já haveria um tanto porta-vozes lá fora a dizer que, olha, reivindicamos, somos grupo fulano. Só mesmo um vandalismo, indivíduos que penso que têm um comando cá dentro e que querem manchar a iniciativa das duas lideranças. Obrigado, então, e da esperança dos moçambicanos. Portanto, espero que a polícia... Como é que vem, então, para esses ataques em Mocimboa da Praia? Há muitas suspeitas, há muita voz que é levantada, disse que são fulanos, etc. Como é que olha, então, para este comportamento todo, esta situação toda? Com muita apreensão. Infelizmente, o que está, as imagens que nos chegam de Mocimboa da Praia não são de deixar nenhum nacional tranquilo. Homens que supostamente entraram para o distrito de Catanas, mas tão rapidamente tomaram de assalto aquilo que são as posições, portanto, da esquadra, o comando, e passearam pelas artérias empunhando armas. Os relatos indicam-nos foram abatidos 15, então estamos a falar de pelo menos 30 pessoas, há fontes também que avançam 50, portanto não é possível ignorar este facto. E se olharmos para aquilo que é a localização geográfica de Mocimboa da Praia, portanto há fatores que nos devem chamar a atenção. Primeiro, é um distrito que está mesmo à costa, à proximidade, portanto, com a Tanzânia, temos ali todo o canal desprotegido, temos ali, portanto, toda uma via, portanto, pela grande estrada, a grande avenida, que é o mar, também desprotegido. São pessoas que, num passado muito recente, tiveram, portanto, algumas lideranças, pelo que se diz, pelo menos 4 líderes deles que estiveram envolvidos de forma muito ativa em desinformar, em incitar, portanto, ao levante popular, e foram julgados neste momento, estão presos. Então, as questões que se colocam são apenas um grupo de
vamos lá, religiosos ou que professam uma certa religião e queriam libertar a sua liderança que está presa. É um grupo mais organizado. Claramente não é o Al-Shabaab da Somália. Portanto, não é. Porque algumas informações indicam isso. É um grupo mais organizado. Claramente não é o Al-Shabaab da Somália. Portanto, não um grupo que se revela ou se inspira no verdadeiro Al-Shabaab e já tem acesso a armas, já consegue fazer ou espalhar o terror que o verdadeiro Al-Shabaab portanto, espalha. Então é preciso que o Estado moçambicano tome muita cautela. Nós, se olharmos para a grande extensão do território moçambicano, se olharmos para aquela vasta costa que está ali, é preciso que o Estado moçambicano tome muito alguns sinais muito claros que devem ser lançados para que internamente estes pequenos grupos não proliferem. E eu penso que há alguns sinais muito claros que devem ser lançados para que internamente estes pequenos grupos não proliferem. E quando, há 2 anos, se a memória não me atraiçoa, em Nampula houve uma conferência islâmica e alguns líderes teriam manifestado a sua preocupação para a existência de irmãos que eles não consideravam muçulmanos, portanto não consideraram da área deles, ou que olham para o Islão da mesma maneira que eles, puramente religiosos, olham, e que estariam portanto, a entrar para Moçambique e a criar escolas e a criar grupos que poderiam ser usados para a desestabilização. Agora, sendo homens armados que estão por lá, como é que vão se defender? A última informação que eu tive dos jornalistas que estão no terreno é que os homens armados conversam com as pessoas. E dizem às pessoas não fujam porque nós estamos à procura de polícia. Então significa que temos que arranjar outras pessoas, diferentes de polícias, para conversar com eles e lhes convencer que vocês não precisam de caçar polícias porque os polícias são nossos filhos. A única coisa que eles têm de diferente é que agora tem fardamento. Mas se você mata a polícia, está a criar luto na minha casa. A polícia é meu sobrinho. Quando houve confusão em Sumba da Praia, de outra vez entre Renamo e Frelimo, eu fui para lá. O trabalho que eu estava a fazer era esse. Lamentavelmente, aquela é uma zona onde pequeno movimento num determinado sítio, aparecem pessoas de Medumbe, aparecem pessoas de Palma, aparecem pessoas de zonas muito distantes, por causa das relações de afinidade que eles têm. E acredito, por exemplo, os últimos capturados ontem à noite, dizem claramente que eles não têm nada a ver com aquilo. Eles vinham para ir à mesquita. Um caceta que sim, foi convidado para vir, mas para fazer o quê? Está armado? Não. Quem dirige o movimento não sabe dizer nada. Portanto, continuar a bater, porque já foram abatidos 15, foram abatidos, não vai nos ajudar a resolver o problema. O que nós precisamos de fazer agora, que os ânimos estão a se amainar, tem que se convencer aquelas pessoas pacificamente para depor as armas e garantir que não há de haver prisão. Se for necessário que se soltem os líderes, que é para ajudarem-nos a mobilizar a população e efetivamente continuamos juntos com esses ganhos da paz que nós temos. Mas também aqui, acho que há uma situação qualquer. Penso que os nossos serviços de informação e segurança do Estado também estão a falhar. Andaram muito longe para aparecer uma organização desta natureza, organizada até chegar a este nível e atacar 3 posições das Forças de Defesa e Segurança. Isto insinua que efetivamente todo o distrito de Mzumba da Praia está em estado de emergência. Eu escutei um líder de uma aldeia que eu conheço, o líder da UAS, a dizer que estava em contato com 5, 6 aldeias próximas, que toda a população tinha fugido das suas casas. O que é que está a acontecer agora? As crianças não vão à escola, o comércio parou, a travessia parou. Quer dizer, há muita vida parada na zona de Mzumba da Praia. E isto não pode ser encorajado. Alguma coisa falhou, temos que tentar melhorar. E precisamos de voltar a redefinir claramente esta questão de Estado laico, o que é que significa?
Estado laico significa que qualquer pessoa pode fazer e desfazer. E se a pessoa quer abrir uma entidade religiosa, o que é que deve fazer para poder estar coordenado com o Estado? Ok, obrigado, Sr. Muxanga. Vamos então... 10 segundos mesmo. 10 segundos mesmo. Quero dizer o seguinte: moçambicano, não ficamos distraídos para ver a sua atenção como se fosse uma contradição religiosa. Desde que o colono partiu até hoje, nunca tivemos contradição de religiões aqui em Moçambique. Estamos muito bem. Eles são terroristas, são bandidos, que pretendem concretamente marchar um processo. Temos que olhar como pessoas aventureiras, mais nada. Nada de discriminação como se fosse uma pessoa que representa interesse religioso. Isso não tem nenhuma ligação. 10 segundos, Jéssica. O meu comentário também era nesse sentido. Quer dizer, não há diálogo grande que se pode aqui tentar engendrar quando tu tens 15 horas de tiroteio intenso. Porque senão, é um bocado que temos estado a dizer por aqui, senão qualquer um zanga e começa a pegar paus e katanas e daqui a nada isto não se governa. Portanto, eu acho que o Estado tem que olhar a sério e tem que se fazer valer. Não se pode permitir isto. Portanto, eu espero que esta seja a última vez que nós tenhamos 15 horas de combate, de tiroteio, é muito tempo. Existe ali uma capacidade, existe ali um comando. E não é por uma questão de... são religiosos, porque foram presos. É muito mais do que isto. O Estado tem que se fazer valer, porque senão isto vai virar um caos. Obrigado, Essa. Vamos então observar mais um curtíssimo intervalo. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Não saia daí e até já. Olá! No Domingo Espetacular, a criatividade dos bandidos não tem limites. Bebês têm sido oferecidos para adoção através das redes sociais. Descubra como um casal ajudou a desvendar esse crime. E o velho Chico pede socorro. Além da seca, agora o mar tem invadido o rio, fazendo a população ribeirinha sofrer com a falta de água doce. É no Domingo Espetacular. Sabia que o seguro do carro é obrigatório? O que não sabia é que por 1.999 meticais ao ano pode fazê-lo numa bomba de gasolina. Quando for abastecer, aproveite e faça um seguro contra terceiros da Índico Seguros. Por 1.999 meticais ao ano, não há desculpas. Seguro sobre rodas, mais rápido e mais barato. Índico Seguros. Viva sem medo. Lembras-te quando era impossível falar com quem gostas através de um simples toque no ecrã? Tenho o topo tudo em cima, ir mais longe como anima. O mundo passou a ficar cada vez mais conectado e tudo mudou. As fotos tornaram-se instantâneas. E cada segundo estou assim, gosto assim. O dinheiro ganhou novas formas. Para mim, o futuro está a chegar. Seguimos ligados sem parar. Tudo isto já foi coisa do futuro, assim como carros voadores. Porque o futuro é principalmente sobre oportunidades. Vem com a Vodacom descobrir o amanhã. O futuro é tudo bom. Vamos? O arroz fica bem gostoso, a família vai adorar. Ao jantar e ao almoço, Royal Aroma não pode faltar. Grão longo, aroma de jasmim. Grão longo, aroma de jasmim, arroz royal tem. O novo Royal Aroma anima só de sentir o seu cheirinho. Royal Aroma, irresistível. A minha vida é bastante intensa e ativa. Começa cedo, logo às primeiras horas do dia, porque valorizo o tempo, aprecio a rapidez e a eficiência da minha gestora. Aqueles que procuram inovação, proximidade e dinamismo escolhem um banco que antecipa propostas e recomenda soluções financeiras adequadas. Este é o Millennium Beam Prestige. Aqui consegue beneficiar do Wi-Fi gratuito, ter atendimento personalizado por um gestor dedicado e aceder a produtos e serviços desenhados ao pormenor para facilitar a gestão do seu patrimônio. Millennium Beam. Aqui consigo.
Alusivo aos 10 anos da revista Capital, a Moz Media, em parceria com a CTA, organiza a conferência Mozambique Doing Business in Time of Recession, a ter lugar no Salão Nobre do Hotel Polana Serena, no dia 10 de outubro de 2017. Os temas selecionados para a conferência: o papel dos acordos de parcerias na economia moçambicana, como impulsionar a economia moçambicana após recessão, melhores práticas na gestão dos recursos naturais, acelerar o desenvolvimento de infraestrutura para óleo e gás, o papel das políticas de conteúdo local, o papel da mulher na economia moçambicana, como fazer do turismo um agente impulsionador da economia moçambicana. Para mais informações, contacte pelos seguintes números: Graças às novas fraldas Soft Love, que contêm 3 camadas absorventes que transformam todo o líquido em gel, proporcionando o máximo conforto. E são tão suaves que deixam o seu bebê mais tranquilo e protegido dia e noite. As abas estão mais resistentes, mesmo em contacto com óleos, pó e cremes. Que as fraldas contêm um indicador de umidade que muda de cor quando a fralda fica cheia. E tudo isto ao mesmo preço que as fraldas antigas. Soft Love, Soft Comfort. Olá, meus amores, hora do almoço. Oi, amiga, como estás? Não estou bem, amiga. Minha família vive rejeitando minhas refeições. Eu uso arroz Minha Vida, o arroz de primeira qualidade. Eu sou como o arroz de primeira, eu sou como o arroz Minha Vida. Arroz de primeira qualidade vindo da Tailândia. Arroz Minha Vida. É Maning Nice. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a terceira e última parte do Resenha Semanal. Vamos agora olhar para o 11º Congresso do Partido Frelimo, que terminou na madrugada da última segunda-feira. Estamos a falar de uma reunião que trouxe várias mudanças em termos daquilo que é a constituição dos órgãos sociais desta formação política. Queria convidar mesmo como é que vê este encontro? Há muita mudança, novos integrantes na comissão política, novos integrantes no Comitê Central, e algumas pessoas que fazem parte do Executivo moçambicano acabaram ficando de fora desses órgãos sociais. Que cenário que se pode perspectivar então depois deste acontecimento histórico? Bom, meu primeiro comentário é que foram eleições. Ali ninguém foi indicado. E é um processo que culminou neste 11º Congresso. Mas ele começou a nível da célula. E as células, portanto, no Partido Frelimo são definidas como um grupo de entre 8 a 15. Eu que até hoje não tenho indicações algumas para acreditar que ele não foi aquilo que se pretendia. Portanto, abrangente, democrático. Infelizmente, não é possível, não é humanamente possível que todos os membros, todos os militantes estivessem, portanto, ali naquele momento que foi o auge, que foi sede do Congresso. Portanto, foram ali delegados que foram também escolhidos pelos militantes, desde a célula, distrito, a nível provincial, portanto, até este momento. As figuras também, disse por algumas pessoas que estão no Executivo, não é forçoso que as pessoas que estejam no Executivo sejam cumulativamente. Aliás, se isso acontecesse, estas pessoas teriam que renunciar. Se calhar é de todo o interesse dos membros do partido que se avalie a mais-valia, quais são as valências, onde é que as pessoas são mais úteis. Nós podemos ter um excelente dirigente, mas que ele não é, por exemplo, grande mobilizador. Para a máquina partidária interessa que estas pessoas estejam bem naquilo que é o programa do partido. Portanto, é um programa novo que sai deste 11º Congresso e que tem que ser definido. Tem que ser, portanto, definido não, tem que ser redifundido. Portanto, é preciso que esta máquina
que sai deste 11º Congresso e que tem que ser definido. Tem que ser, portanto, definido não, tem que ser redifundido. Portanto, é preciso que esta máquina, que foi agora posta à disposição do presidente da Frelimo, e a seu pedido foi mesmo isto que ele disse, que esperava que o Congresso pusesse à sua disposição um secretariado dinâmico que pudesse responder àquilo que são os desafios, pusesse à sua disposição uma comissão política que também pudesse correr ao ritmo dele. Portanto, todos estes órgãos saem daquilo que é o Comitê Central, que foi também um processo que elegeu desde as províncias e teve agora o seu momento final. Obrigado. Senhor Renato, como é que vem então este resultado do 11º Congresso da Frelimo? É um fato que não faz parte desta formação política, mas as decisões da Frelimo têm uma influência direta naquilo que é a vida de cada um de nós, assumindo que é o partido que está neste momento a dirigir os destinos do país. Bom, de facto nós assistimos, não tínhamos como. Vimos aquilo que foi o momento do Congresso do Partido Frelimo. Praticamente todas as televisões fizeram questão de fazer uma transmissão exaustiva. Portanto, nós não podemos fazer, se calhar, comentários às questões por dentro, porque não podemos ter assim muita propriedade. Mas havia uma certa expectativa, de facto, por ser um partido que, portanto, suporta a governação em Moçambique. Mas nós, como os de fora, ainda não conseguimos, portanto, visualizar as grandes questões com impacto direto, portanto, no cidadão, o impacto direto em nós, moçambicanos. O que podemos verificar foram, de facto, aquelas, e foi mais destacado, portanto, as lutas pelos cargos e tudo mais, nos moldes em que foi. Portanto, não vou também aqui discutir os modelos democráticos internos, porque penso que isto está mesmo reservado à própria Frelimo. Depois eu vou explicar essas lutas, porque na Frelimo o processo ali é muito claro. Isso deixe-me só até dizer, para que os outros também não entrem nisto. A composição do Comitê Central, a composição da Comissão Política é 60% continuidade, 40% renovação. Portanto, os membros que estavam lá, 40% vinham novos. É bom que fique isto claro. Colegas, um segundo mesmo. É para dizer que houve situações, por exemplo, de 3, 4 membros da mesma família, portanto, concorrendo mesmo os lugares e colocando à margem a tantas outras. Obrigado, Sr. Renato. Yacoub Sebinde lhe interessa muito comentar. Também fez parte deste evento, participou em alguns momentos deste evento. Como é que descreve, então, os resultados desta reunião? Houve muita maturidade, porque pela primeira vez a Frelimo veio ao público, disse que Moçambique não está a andar conforme o primeiro contrato social que foi assinado em 62 sobre objetivos da independência política. E há desvio, e esse desvio é feito pelos camaradas. E foi bem definido que neste momento há camaradas que estão a assumir liderança sem passar por um processo de ação, um processo de engajamento, um processo de trabalho. E paraquedistas pensam que podem assumir o poder. E há indivíduos que o elevador está lá em cima, no dia seguinte da comissão política, no dia seguinte do comitê central. Estava-se a banalizar um partido que tinha um contrato social muito sério com o povo. Então, é a Frelimo que disse isso. A Frelimo conseguiu ver os erros que existem. E a Frelimo disse, camarada presidente, corrija os erros. E o presidente Nunes ouviu, em primeiro lugar, a Frelimo concordou na realidade que o presidente Nunes, por ter antecipado o Congresso com a sua chegada em Gorongosa, então esclareceu muita coisa. Que há confiança de que as recomendações que o Congresso pode tomar, que foram muito bem diagnosticadas no discurso do presidente Nunes, que é a fotocópia do 15 de janeiro de 2015, e voltou a reiterar. Então, para que o que é que houve? E chegamos à conclusão que, na verdade, o Nunes estava a começar o seu mandato naquele Congresso.
Ou seja, nasceu um novo NUSI depois deste congresso. O verdadeiro NUSI é esse. O resto estava preso com situações concretamente que não era da natureza dele. Então, só mesmo para fechar. Quando o presidente NUSI veio ao público e disse: a corrupção não pode ser o cartão de identificação do partido. Temos que combater a corrupção. Então significa, na realidade, que então, o presidente NUSI, quando foi dado uma oportunidade até de avançar com candidatos únicos para o Comitê Central, para órgãos do Comitê Central. Obrigado então, senhor. Então, o presidente NUSI esteve presa, coloco aspas nisso, em termos daquilo que são as associações, e o líder da Renamo já apareceu publicamente também a manifestar aquilo que é o seu posicionamento, aquilo que é a sua ideia em relação a este 11º Congresso, e ele espera que as coisas funcionem na realidade. Estamos a entender aqui, dentro do pacote da negociação que está a acontecer entre o líder da Renamo e o presidente da República, e em algum momento entendia-se que algumas coisas não andam porque Filipe Jacinto NUSI estava preso, como disse o senhor Jacob Sebina. Como é que vem então? Um sequestro político. Bom, eu penso que qualquer pessoa faz a sua leitura. O presidente da Câmara faz a leitura, a maneira dele, da forma e de acordo com as informações que tem. Mas a ser verdade é que o presidente NUSI está preparado para combater a corrupção, pode demonstrar isso. Por exemplo, o próprio Comitê de Verificação do Partido Frelimo tem que mandar investigar o senhor Matavel, aquele que doou 8 milhões, para ver se os rendimentos dele lhe dão esse poder de ter 8 milhões. Sob o risco da Frelimo ter recebido dinheiro de sangue ou dinheiro de corrupção, porque só pessoas tipo Cetina Titosso é que podem ter aquele valor para entregar num abrir e fechar do olho. Também tem que se investigar o homem da T-Stop, aquele que deu 4 milhões. Para aquele senhor tem muitos problemas de locais onde tem que fazer a eletrificação que não está a concluir. Espero que não se esteja a comprar favores ao partido para pessoas criarem desmandos neste país. Agora, o presidente NUSI está de parabéns por ter recusado aquela oferta de trator para fazer machamba para ele. E ele disse: não, eu não preciso de machamba, não tenho tempo de fazer machamba. Aqui, onde o senhor é primeiro secretário, há zonas verdes. Encontre uma associação e ofereça o trator. Cumpriu muito bem a lei da propriedade pública. Lamentavelmente, este poder de recusar ofertas, mesmo que sejam astronômicas para o partido, parece que ainda não está regulado na Frelimo. Outra questão que eu achei um pouco excessiva foi a eleição da senhora diretora do Gabifo. 30 segundos só. A senhora diretora do Gabifo deve abandonar o Gabifo como membro do Comitê Central para nos criar a imagem real de uma comunicação social isenta. Porque ela de confusão já fez o suficiente para que ele tivesse sido exonerada. Porque ela faz-se de PCA dos PCAs das empresas públicas. Ela anda a ditar ordens aos diretores de informação da TVM e da Rádio Moçambique. E eu isso posso provar, se ela quiser. Então, para que o Partido Frelimo não caia nesta mancha dos desmandos que ela vai continuar a praticar para ser promovida a membro da Comissão Política ou a Primeira-Ministra, eu penso que é momento de ela cortar, sair dali, a de encontrar um outro tipo de trabalho. Agora, em relação à renovação que se deu na Comissão Política e no próprio Comitê Central, estão de parabéns. As listas das famílias, cada elemento nas famílias veio de onde veio. O Samito Machele, por exemplo, é membro do Comitê Central há mais de 10 anos. Teve a sorte de cair na lista de renovação e conseguiu renovar. A mãe é membro do Comitê Central desde 1977. Portanto, não percebo por que tinha que se associar à família Machele nos moldes em que alguns jornais estão a fazer. Em relação à família Chipá, a mãe é membro do Comitê Central desde 1977. Portanto, não percebo por que tinha que se associar à família Machele nos moldes em que alguns jornais estão a fazer. Em relação à família Chipande também, se você for a ver, o Savana elucida-nos sobre a proveniência das pessoas. O Namoto concorreu com Sete Swazi e com alguns elementos
da área empresarial e ganhou lá. O irmão concorreu na juventude e ganhou lá. O pai está na lista dos antigos combatentes. Não há razões para questionar. Ganhou lá. Então, não há razões para questionar. Não há razões de questionar nos moldes em que o colega do MDM questionou. Porque vai comprar o jornal Savana, leia, há de ver de onde obrigado, colega, para chegar. Obrigado, Sr. Antônio Muxanga. Obrigado, Esta. Eu posso ajudar o Muxanga. Citou aqui o teste top e esta questão de compra de fatores. Obrigado, caros colegas. Obrigado, Carlos. Não vai concordar sempre que vier uma ideia. Desse lado para acompanhar o programa Resenha Semanal. Nós ficamos por aqui. Voltamos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Continuação de uma ótima noite dominical e tenha uma semana abençoada. Boa noite.